O deserto silencioso engolia cada passo do homem que ali estava, sozinho, com a beleza fria das estrelas testemunhando seu silêncio pesado. O sheik bilionário, tão reverenciado por sua riqueza e poder, agora se encontrava em uma situação que ninguém jamais poderia imaginar. Vulnerável, exausto e perdido no meio daquela vastidão árida. Aquele brilho inconfundível das joias em seu pulso relutava em sobressair sob a poeira e o sangue seco em sua face. Seus olhos, normalmente dominadores, refletiam uma tempestade interna que poucos ousavam desvendar. Algo estava errado, muito errado, e a vastidão do deserto parecia engolir tanto suas forças quanto seu segredo obscuro. Ao longe, o esplendor do emirado pulsava na memória do sheik, com seu palácio elegante, dourado e imponente, um símbolo do poder absoluto que ele carregava. Os tapetes persas, as cortinas de seda que dançavam, com a brisa suave e os incensos perfumando as salas, eram uma distância quase cruel frente à aridez perante ele. Foi no meio desta contradição brutal entre luxo e desamparo que uma figura inesperada surgiu. Seus passos leves e certeiros, marcando aquela terra seca, uma mendiga, com roupa simples, rosto marcado pela vida dura, mas com olhos mais aguçados do que qualquer joia daquele palácio. Ela viu além do título, para o homem errado, ferido, escondido sob a máscara da invencibilidade. Ele a encarou com desconfiança, a mesma que pulsa em quem nunca precisou se abrir a ninguém. A mendiga, corajosa e resiliente, sorriu naquele instante, uma mistura inquietante de desafio e ternura. Como alguém tão humilde podia se atrever a olhar dentro da alma daquele sheik bilionário? Ele, dominador e implacável, sentiu a antiga armadura parecer frágeis fragmentos de areia escorrendo entre seus dedos. Cada cheiro azedo da areia quente, o toque áspero da túnica esfarrapada dela, o silêncio pesado da noite envolvendo-os, criando uma tensão eletrizante. A conexão, inesperada e inquietante, não tardou a nascer ali. Entre perguntas veladas e olhares que trocavam mais verdades do que palavras, cada um testava os limites do outro. Ela não temia o homem que governava impérios. Ele, atolado em um segredo que poderia desmoronar toda a sua vida. Via naquela mulher um reflexo de sua própria vulnerabilidade. Um segredo que enterrara fundo, um vestígio proibido que ameaçava eclipsar seu reinado e sua identidade, como uma sombra que se move silenciosa, sempre à espreita. O deserto testemunhava essa dança perigosa entre poder e desespero, até que algo inesperado irrompeu. Num gesto brusco, o sheik, derrotado e temeroso, puxou um pequeno amuleto do pescoço e entregou à mendiga, com olhos ardendo em mistério e súplica contida. Era um símbolo proibido, um fragmento da sua história oculta, que ele jamais deixaria ser revelado, até agora. Ela segurou o amuleto, sentiu o peso da decisão que se descortinava entre eles. Ali, no meio do nada, sob o céu profundo e estrelado, algo mudava para sempre. O mistério do sheik bilionário não estava apenas em sua fortuna, mas naquele relicário silencioso, capaz de destruir tudo. Se você ficou vidrado nessa revelação no deserto, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e conte nos comentários o que imagina que o sheik está escondendo. Sua opinião é o tesouro que move essa história. Prepare-se, o próximo capítulo vai desvendar o que nenhum olho jamais viu. O silêncio do deserto
parecia pesar mais a cada segundo que passava, envolvendo o sheik bilionário em uma escuridão quase palpável. Ele mal conseguia mover-se. O corpo ferido tremia sob a túnica rasgada e a poeira grudava como um manto áspero em sua pele. A arena de sua glória transformara-se, agora, em um campo árido onde a sobrevivência dependia não das riquezas ou do poder, e sim da força bruta e da esperança tênue que lhe restava. A mendiga, aquela figura inesperada, que emergira das sombras como se tivesse nascido daquele chão seco, o observava com olhos penetrantes, não de piedade, mas de pura compreensão. Ela se aproximou com calma, os pés descalços mal fazendo ruído na areia fria da noite. Não havia vergonha na sua postura, nem submissão. Ares de altivez, sim, ainda que camuflados por roupas gastas e uma vida de privações. Com um gesto delicado, ela limpou o sangue grudado na lateral do rosto do sheik, a ponta dos dedos tocando a pele macilenta com ternura. Ele desviou o olhar, desconcertado. Quanto tempo fazia que ninguém se preocupava com ele assim? A resposta veio sem palavras. Ela sabia o que ele escondia, não por palavras, mas pelo peso naqueles olhos, um fardo que queimava por dentro, uma verdade perigosa demais para revelar. Você não pertence a este deserto. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas firme. Sua alma clama por algo que aqui não encontrará. O sheik sentiu um aperto no peito, como se sua autoridade desmoronasse naquela sombra humilde. Reconhecer aquela fraqueza era talvez mais doloroso do que qualquer ferida aberta. Ele tentou falar, mas a voz falhou. O amuleto pendurado em seu pescoço, agora guardado por ela, parecia pulsar com uma energia silenciosa. Um eco do que fora. E ainda seria. Por que me ajudaria? Eu sou o homem que todos temem, que manipula destinos, e você, apenas uma sombra invisível neste império de areia. Cada palavra era carregada de desdém, não para ela, mas para si mesmo, para essa imagem quebrada que projetava. Ela sorriu, um sorriso triste e honesto, porque eu vejo além do sheik bilionário. Eu vejo o homem que carrega um segredo que poderia derrubar um reino. E porque em mim também há segredos que ninguém supôs existir. O sheik a analisou com atenção pela primeira vez, notando as marcas profundas no rosto dela, a força contida na postura, a chama que nunca se apagara apesar da dureza do destino. Havia algo de familiar naquele olhar. Uma história entrelaçada, uma verdade oculta. O vento frio soprou, espalhando finos grãos de areia e misturando seus aromas, o da poeira seca, o leve perfume de ervas da mendiga, o cheiro metálico do sangue em sua pele. O contraste era abrupto, o luxo do palácio e o abandono da caatinga. Ele estava preso no meio de dois mundos, nenhum deles acolhedor, nenhum completamente seu. Diga-me, ela falou baixinho, perturbadora e desafiadora, por que aquela joia, escondida tão perto do seu coração, causa mais medo em você do que as batalhas que enfrentou? O que esconde? O sheik hesitou, uma tempestade intensa de emoções rasgando seu interior. Era o momento para a verdade. Não podia mais carregar sozinho aquele silêncio que o consumia aos poucos. É algo que não pode ser conhecido. A voz saiu rouca, engasgada pelo peso do segredo. Se cair nas mãos erradas, destruirá não apenas a mim, mas a tudo que construí. A aliança que firmei há anos e a linhagem que nunca deveria ser questionada. Ela se aproximou,
sentindo o estremecimento dele, o conflito. Segredos vivem para serem revelados, e há forças aqui que você nem imagina. Forças que não respeitam títulos nem tesouros, e eu posso ajudar você a proteger isso, mas preciso que confie em mim. Aquelas palavras, naquela noite silenciosa, provocaram nele uma reação há muito adormecida. A necessidade de alguém ao seu lado que compreendesse não só o sheik, mas o homem que ele era por trás da máscara de soberano. E o que você ganha com isso? Ele perguntou, o ceticismo ainda forte, mas os olhos já menos duros. O que todos nós buscamos, ela respondeu, olhando diretamente para o rosto marcado pela dor e pelo orgulho. Redenção. Alguém que não me veja apenas como um reflexo da minha miséria. Me vejo como uma força, assim como você se vê como um rei, mesmo caído. O silêncio voltou a dominá-los, porém diferente. Estava carregado de uma nova verdade, de uma promessa não dita. Ele nunca fora vulnerável assim. O frio da madrugada chegou inesperado. As sombras crescentes lançavam figuras estranhas sobre a areia. Ruídos que pareciam sussurrar conspirações, lembranças antigas que insistiam em não morrer. De repente, um som de passos distantes que não pertenciam ao deserto habitual os fez erguer a cabeça. O sheik sentiu o sangue gelar. O segredo que carregava já não era apenas um fardo. Era uma sentença incidindo sobre ele. Uma ameaça que finalmente encontrava seu caminho até ali. A mendiga percebeu na expressão dele o terror contido. Eles vieram procurá-lo. Por sua culpa, meu passado também pode estar prestes a desmoronar. O cenário perfeito. Dois estranhos presos por destinos entrelaçados. Sob o céu do deserto, esperando pela tempestade que ainda não caíra, mas que anunciava seu estrondo. Um último olhar cruzou entre eles, cheio de significado e promessas silenciosas. O sheik bilionário, antes senhor absoluto de mundos imensos, agora precisava encarar não só os inimigos externos, mas as sombras internas que ameaçavam destruir tudo. Justo quando a única esperança parecia estar nas mãos daquela mulher inesperada, carregando o fragmento proibido de sua história. E foi nesse instante que no horizonte uma carruagem surgiu. Luzes tênues rompendo a escuridão, e vozes urgentes que traziam uma notícia que mudaria para sempre o curso daquela noite, e talvez de toda a vida do sheik. O som da carruagem que rompia a noite pareceu preencher o silêncio do deserto, como um anúncio iminente de que a calma havia acabado. O sheik bilionário ergueu a cabeça com esforço, os olhos queimando em meio à penumbra, fixos nas luzes que se aproximavam. O rosto da mendiga, iluminado agora por um brilho tênue, exibia uma expressão que misturava apreensão e determinação. Eles vão me encontrar aqui, ele murmurou, a voz embargada, quase oco o destino que o alcançara. O amuleto pendia ainda em sua mão, como uma âncora a um passado sombrio que insistia em não ficar enterrado. Ela caminhou até o sheik, a coragem dela reta como aço, enquanto suas roupas esvoaçavam pelo vento gelado da madrugada. Não podemos deixar que vejam o que você tem ali, disse, a intensidade em seu olhar mais forte que o frio cortante. Com um movimento rápido, mas cuidadoso, envolveu o relicário em um pedaço de pano rasgado que guardava em seu bolso. As rodas da carruagem, tracionadas por cavalos tão ferozes quanto os desertos à noite, cravavam firma na areia, até que pararam abruptamente a poucos metros deles. Homens surgiram, sombras armadas cuja presença carregava promessas de dor e revelações dolorosas. O sheik tentou se erguer,
mas uma pontada aguda lhe atravessou o torso. A dor parecia exagerada para quem tantas batalhas vencera. A mendiga o segurou pela túnica com força inesperada. Você precisa confiar em mim. Não estamos sozinhos neste deserto. Do silêncio pesado, emergiu a voz rouca do líder do grupo, enviada por forças invisíveis que buscavam o amuleto e o poder que ele simbolizava. Parem! Buscamos o homem que carrega o segredo que pode derrubar impérios. As palavras soaram como um trovão, ecoando na vastidão à sua volta. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de cada sílaba. A mendiga, sem hesitar, colocou-se entre ele e os invasores. Ele não está à sua mercê. Sua voz firme cortou o ar como uma lâmina. Se vieram buscar vingança ou espólios, encontrarão somente deserto e desertores. O líder baixou a voz numa mistura de desprezo e cautela. Sabemos que ele esconde algo, e esse algo pode ser a chave para destronar o trono que clama. Não o destruiremos, não ainda. Mas se ele ousar fugir, garantiremos que o deserto não o perdoe. O vento levantou uma nuvem de areia, enquanto os homens montavam guarda, divididos entre caçar e esperar o desfecho daquela inusitada aliança. O sheik observava a mulher que ousava enfrentá-los, sua figura marcada por cicatrizes que contavam histórias de resistência e por um fogo que parecia negar qualquer rendição. Quem é você que desafia os meus inimigos como se fossem seus próprios? Ele perguntou, com o corpo ainda fraco, mas a mente afiada, como uma flecha apontada para o coração das verdades ocultas. Ela sorriu. Um sorriso carregado de segredos ainda não revelados. Sou quem não pode ser ignorada. A sombra que caminha ao lado do crepúsculo. O sussurro que escapa das paredes do palácio e que agora sussurra sua verdade. O sheik sentiu algo que há muito não experimentava, a esperança misturada ao medo indizível. Seu passado o pisava atrás dele, como um espectro tenebroso. E agora, aquela mulher que o tratava igual, sem a reverência que sempre presidira suas relações, poderia ser a única capaz de ajudá-lo a sobreviver à tempestade que vinha. Temos apenas a noite e o deserto. Ela continuou, os olhos brilhando como brasas, mas também a determinação. E isso, meu senhor, pode valer mais que qualquer exército. Ele assentiu lentamente, sabendo que a luta não seria apenas contra aqueles homens armados, mas contra suas próprias sombras internas, as traições de antigas alianças e um segredo tão perigoso que fazia seu sangue gelar, e que agora, mais do que nunca, precisava ser protegido a todo custo. A carruagem silenciosa trouxe alguém, uma figura encapuzada que desceu com passos furtivos, envolvendo a noite em mistério. A mendiga saudou com um gesto cúmplice, abreviando segredos que a boca não ousava pronunciar. O encapuzado aproximou-se do sheik com um olhar urgente e sussurrou palavras que fizeram seus olhos se arregalar em descrença e agonia. Eles sabem o que há no amuleto. O passado que você jurou enterrar voltou para cobrar seu preço. E o coração do sheik bilionário pulsava acelerado, dividido, entre a fúria, o desespero e o fogo renovado da resistência. A vastidão do deserto não seria mais um refúgio, mas o campo de batalha onde não apenas a sua vida, mas o destino inteiro do Emirado penderia na corda bamba da revelação. Ele ergueu a mão, um gesto silencioso que convocava silêncio e união. Então estamos determinados. Nem em silêncio,
nem na sombra permitiremos que destruam tudo. A mendiga cruzou os braços, uma guerreira pronta a desafiar o impossível. Mas e se o inimigo estiver dentro, e não apenas lá fora? Antes que pudesse responder, um estalido frio rasgou o ar. Disparos, quebrando o frágil véu da noite eterna do deserto. O Shekin sentiu o corpo estremecer, o fogo da batalha reacendendo suas veias. Sua mão ainda trêmula fechou com força o amuleto agora oculto, como se nele repousasse toda a sua esperança e sua maldição. O deserto, implacável e silencioso, deixava de ser testemunha para se tornar arena. A verdade que carregava não era apenas um segredo, mas uma sentença pendurada sobre sua cabeça. E aquele momento marcaria o início de uma guerra onde o sheik bilionário teria que escolher entre proteger seu império ou se render ao preço da verdade. E na medida em que o silêncio voltava a cair, mais denso que antes, um sussurro percorreu o vento, como uma promessa sombria. Nem todos os aliados eram quem pareciam ser, e a traição já estava a caminho. A noite no deserto parecia comprimir o ar, espremendo cada gota de força que o sheik bilionário tentava reunir para enfrentar o que se aproximava. A carruagem parou, e o som seco das rodas afundando na areia interrompeu o silêncio como um estalo quebrando o vidro. Ele mal conseguia erguer os olhos, mas sua mão trêmula apertava o amuleto que ainda dormia, envolto pelo pano rasgado. O segredo que custara tudo o que ele jamais quis perder. Os homens armados desceram como sombras afiadas contra o silêncio, suas presenças sólidas, derrubando a magia tênue do deserto ao redor. A figura da mendiga não vacilou. Seu corpo pequeno virou um muro impenetrável diante do sheik, o calor do desafio queimando em seus olhos. Ela respirava com coragem antiga, um fogo que o luxo dos palácios jamais infundira na alma daquele homem poderoso. Vocês não sabem com quem se metem. A voz dela foi uma lâmina. Ele não é mais o senhor distante que senta em seu trono. Aqui neste deserto somos todos vulneráveis. O líder dos invasores franziu o senho, o olhar duro quebrado apenas por um lampejo de respeito relutante. Não subestime o deserto, nem o homem que carrega esses segredos. O trono que ele comanda pode ruir pelo que guarda. O sheik forçou a garganta a emitir palavras, sua voz rouca e apagada. Se buscas proteção ou vingança, saibas que cada movimento é vigiado e cada passo pode ser o último. A mendiga retornou o olhar dele, sóbria e determinada, desafiando o poder opressor que ainda latejava nas veias daquele homem marcado pela solidão e por segredos roubados. Sua arrogância quase o matou. Você não sobrevive por si só. Seu poder sem aliados é como um castelo de areia na maré alta. Ele fechou os olhos por um instante, a dor cortando sua respiração, a lembrança pungente do palácio onde todos os sorrisos escondiam facas afiadas. No seu peito, além da ferida que sangrava, ardia o peso da aliança e do passado sombrio. E a sensação estranha, quase nova, de que talvez pudesse encontrar nos olhos daquela mulher algo mais do que propósitos escusos. Os homens ao redor silenciaram. O mundo parecia prender a respiração, quando a carruagem do deserto se tornou palco de um confronto silencioso, onde segredos pesados dançavam entre olhares cortantes e almas nuas. De repente, passos velozes ecoaram pela areia. Uma figura encapuzada deslizou para fora da carruagem, o manto negro ondulando como uma sombra viva. Ela se aproximou do sheik, a voz baixa carregada de urgência. Eles não vão recuar. O passado que você tentou enterrar está mais próximo do que imagina. O amuleto que confia a mim é a chave para um destino
que não pode ser negado. A mendiga vaporizou um suspiro contido, seus punhos cerrados tremendo sob a tensão crescente. O estudo perdido entre aqueles olhos que cruzavam o deserto parecia quase sagrado. A luta não era apenas por poder, mas pela sobrevivência da verdade enterrada, pela redenção e pela possibilidade tênue de um novo início. Quem é ela? O sheik perguntou, as palavras suaves como um sussurro perdido na imensidão da noite, receosos de quebrar o delicado equilíbrio que havia surgido entre eles. Alguém que conhece o preço da traição e a força da esperança, senhor, respondeu a mendiga, afastando os capuzes que antes encobriam suas feições. Sua aliada, talvez a única que caminha na linha tênue entre salvação e destruição. O olhar dele se esfumaçou, como se o peso de 1000 pensamentos o esmagasse. O passado ameaçava emergir das sombras, carregado de promessas quebradas e perigos ocultos, e mesmo assim, uma chama insistente brilhava nos olhos daquela mulher, a mesma que tornava seu coração hesitante, vulnerável. A carruagem, umedecida pelo orvalho da madrugada, paralisava o tempo. Os ecos do silêncio foram rasgados por um movimento brusco, um disparo cortante que partiu a noite, perfeito e cruel como a lâmina que escondeu tantos segredos em seu caminho. O sheik cambaleou, a dor lhe incendiando as veias, mas a mão que segurava o amuleto apertou-se com uma força renovada, não apenas um peso, mas a promessa de resistir, de enfrentar o que quer que viesse. A mendiga avançou, seu rosto próximo ao dele, o hálito carregado do aroma de ervas do deserto, misturado ao calor intenso da urgência. Nem toda batalha acontece atrás dos muros dourados, nem toda fortaleza está construída de tijolos. Às vezes, a verdadeira guerra é travada nas sombras do silêncio. Ele a fitou demoradamente, cada explosão da dor diluído pela força inusitada que brotava naquela aliança improvável. Seu império, seu título, tudo se mostrava pequeno frente à imensidão do destino que começava a se desenrolar naquela noite. Os homens que o cercavam trocaram olhares tensos, conscientes de que ali se desenhava um capítulo crucial, uma virada onde o poder perderia para a verdade e onde a sobrevivência dependia de confiança. Um novo movimento na areia, um brilho prateado à luz da lua, um punhal, símbolo de antigas batalhas e de traições ainda por vir. E com ele a voz seca do líder cortou o ar. O segredo será exposto. Preparem-se para a tempestade, pois o deserto não esquece, e a areia guarda tudo, até a última gota de sangue. O sheik tomou uma decisão silenciosa. Ergueu o que lhe restava de orgulho e poder, os olhos queimando com a determinação que jamais fora arrancada de dentro dele. A determinação de lutar, não apenas pela sua vida, mas pela mulher que ali está, e pelo segredo que poderia redefinir um império. O vento frio atravessou a noite, carregando promessas e ameaças, enquanto a carruagem, os homens e o sheik bilionário se preparavam para o confronto, onde nada seria como antes. E no eco distante, um sussurro quase inaudível, carregado de perigo e traição, anunciou que o maior inimigo não era aquele que veio do exterior, mas talvez alguém muito mais próximo, vigiando nas sombras, esperando o momento certo para desferir o golpe mortal. A areia que ainda pairava no ar tornava a noite ainda mais densa, um manto quase palpável que abafava até os sonhos mais fugazes.
O sheik bilionário sentia o peso do amuleto oculto à sombra da sua túnica, e com ele o peso de um segredo que apertava seu peito com mãos invisíveis, implacáveis. Cada respiração era uma batalha contra a dor que latejava no tórax. Cada batida do coração, um lembrete da fragilidade por trás do poder. A mendiga não o deixava um momento sequer. Seus olhos, brilhando com uma luz suave porém implacável, não se afastavam do rosto marcado pelo sofrimento e pela regência implacável que ele sempre impusera, mesmo quando só ele conhecia as fissuras daquela armadura invisível. Ela segurava sua mão ferida com uma delicadeza que doía mais do que o próprio sangue escorrendo. Um toque que fazia o sheik recordar o que era sentir-se humano, e não apenas senhor de impérios. Não podemos ficar aqui, sussurrou ela, a voz baixa, como um segredo sagrado abrigado na vastidão da noite. Eles vão cercar essa área a qualquer momento. O deserto não perdoa quem está ferido e sozinho. Ele tentou assentir, mas a fraqueza o traiu. O mundo ao seu redor girava num ritmo diferente, lento e implacável, como as engrenagens de uma máquina cruel que não poderia ser parada. A carruagem lá atrás, a única esperança de fuga, parecia distante demais. Como um sonho quase esquecido. Mas o olhar dela o puxava para a realidade. Eles precisavam se mover e rápido. A mendiga o ajudou a se erguer, os dedos dela firmes no seu braço rompido, sustentando-o como se fosse o único ancoradouro numa tempestade de areia. Ele a observava enquanto ela trazia uma força silenciosa, uma coragem que desafiava. As sombras e o frio da madrugada. Naquele instante, entre a aridez implacável e o silêncio cortante, o sheik percebeu que não era a fortuna nem o título que seria sua salvação. Era aquela mulher, a sombra resiliente que ousava encarar o deserto e o destino ao seu lado. Alguns metros à frente, os sons crescentes de passos retumbantes nos salgueiros secos anunciavam que o inimigo se aproximava. O cheiro metálico da tensão misturava-se com o frescor do orvalho, que começava a se formar, desenhando no ar uma atmosfera carregada, quase sufocante de ansiedade. A mendiga puxou o tecido que envolvia o amuleto, escondendo-o completamente, como se fosse um segredo vivo a pulsar por entre seus dedos. Estamos adiando o inevitável, disse ele, a voz rouca, mas com uma centelha de decisão que antes só existia nos corredores dourados dos palácios. Eles não querem apenas aquilo que carrego, querem o próprio poder que o segredo representa. Ela engoliu em seco, ciente do jogo perigoso que se desenhava. Então, precisaremos usar o deserto para virar o jogo. Um estalo do lado oposto indicou que a vanguarda dos homens armados já o cercava. O sheik apertou os olhos, tentando decifrar aquela sombra estranha que os observava, quase predadora. Sua mente, apesar do cansaço, começou a arquitetar possibilidades. Emboscadas, desvios, aliados inesperados. Mais do que uma batalha física, sentia que a guerra estava sendo travada dentro de si, entre o sheik bilionário absoluto, que nunca fraquejara, e o homem exausto, ferido e assustado que agora dependia daquela estranha mulher. O silêncio entre eles ganhou a densidade de um precipício. Ela o fitava sem medo, uma força calma, para desafiar suas próprias incertezas. Você não precisa carregar esse peso sozinho, falou com convicção. Eu nunca escolhi ser parte disso, mas aqui estou, e enquanto eu estiver ao seu lado, nenhum segredo será suficiente para nos separar. Ele engoliu o nó que se formava na garganta, e pela primeira vez naquele dia,
permitiu um traço de vulnerabilidade escapar no fundo do olhar, um lampejo de gratidão misturado com medo. E se o inimigo for mais perto do que imaginamos? Que se escondem nas sombras da própria corte que julguei leal. A expressão dela endureceu. Traição é um veneno silencioso, mas juntos podemos encontrar o antídoto. Sefi, é assim que me chamam. Perdeu a vida que teve, mas ganhou uma missão. Ele sorriu, um sorriso amargo, entrecortado pela dor. Sophie, uma promessa que insiste em existir entre as ruínas do passado. As vozes agora chegavam mais próximas, como uma tempestade ameaçando romper o silêncio inteiro do deserto. A mendiga tirou de dentro de seu manto um pequeno punhal, com inscrições ancestrais que pareciam sacudir na areia a seus pés. Prepare-se, a voz firme como a rocha que domina o mar. Não lutamos apenas pela sobrevivência, mas pelo futuro. E qualquer passo em falso pode ser o fim de tudo. O sheik bilionário se manteve firme, embora o corpo fosse sombra do que fora. Seu coração pulsava em ritmo frenético, acelerado pelo medo e pela esperança. Pela luz tênue que agora brilhava na escuridão que quase o engolira. Ele ergueu a mão que segurava o amuleto, agora envolto em pano, um sinal silencioso de que ainda havia muito a ser protegido. Não apenas ele, mas o amor não declarado. Os segredos enterrados e a aliança estranha, porém inquebrantável, que nascera naquela noite de desespero. Enquanto a carruagem era tomada pelo crepúsculo, um ruído brusco cortou a quietude. Uma ordem sussurrada, um grito abafado, e o sopro do vento carregava uma palavra que ninguém ousaria pronunciar. Traição. E no último lampejo da lua, com a areia agitada e os olhos fixos uns nos outros, o sheik bilionário viu o brilho letal de uma adaga surgindo não da escuridão do deserto, mas das próprias sombras que ele julgava seu abrigo íntimo. O silêncio cortante do deserto foi rasgado pelos estalos da areia, sendo remexida em desalinho. O sheik bilionário suportava o peso do corpo cansado, mas não deixava que isso soasse como fraqueza. Apesar da dor ainda ardente em seu torso, seus olhos fixavam as sombras que se moviam em volta, observando cada passo daqueles homens armados, prontos para ceifar tudo o que ele tentava proteger. Ao seu lado, a mendiga, Sefi, permanecia firme, como uma muralha feita não de pedra, mas de determinação incansável. Ele sentia a textura áspera do pano enrolado em torno do amuleto, um relicário que guardava mais do que um segredo. Guardava a memória de um passado que negava, ainda que o futuro dependesse dele. O ar carregava o perfume seco do deserto, misturado ao odor de suor e sangue, com o leve toque das ervas medicinais que Sefi usava para apaziguar sua dor. Cada respiração, cada suspiro, impregnava o ar com uma tensão quase tangível. Não podemos continuar assim, murmurou ele, a voz falhando pela fraqueza, mas suficiente para que seus aliados captassem o tom de urgência. Ela inclinou a cabeça, seus olhos, negros e brilhantes, fossem duas chamas que rasgavam a escuridão, sem perder pitada do que o cercava. Eles vão apertar o cerco. Será questão de tempo antes que se aproximem com tudo. O sheik encostou-se numa rocha, o rosto marcado pelas cicatrizes que pareciam mais do que marcas físicas, eram feridas abertas na alma. No brilho da lua, a opulência do palácio parecia um sonho irreal, tão distante naquele cenário árido e implacável. Ele estava longe de ser o soberano, protegido por muros dourados e servos leais. Aqui,
Sua única fortaleza era a coragem tênue da mulher a seu lado. Seu olhar encontrou o dela numa troca silenciosa. Nenhuma palavra precisava ser dita para entender a gravidade do momento, o peso da confiança que se formava entre eles. Naquele instante, ele viu não uma mendiga, mas uma parceira. Alguém que, apesar das dificuldades, segurava firme o amuleto e a esperança. "O que vai fazer quando eles vierem?" Seth perguntou, a voz tão baixa que parecia ser parte do vento noturno. Ele respirou fundo, sentindo as forças renascerem lentamente como uma chama que se recusava a ser apagada. "Lutarei, até o último suspiro." Um fio de fogo acendeu em seus olhos. Não o fogo da arrogância, mas da determinação pura e crua, aquela que nasce da necessidade desesperada de proteger o que ainda importa. "Mas não sozinho. Preciso de você." Ela sorriu, um gesto pequeno e verdadeiro, e por um momento a noite pareceu não tão fria. "E eu não vou deixar que nada destrua o que resta, nem mesmo você." Os primeiros sinais do avanço inimigo cortaram a quietude. Estalos de passos pesados, vozes sussurradas e o som metálico de armas prontas para o combate. O ar tornou-se denso, como se a própria areia grudasse em seus pulmões, fazendo cada respiração pesar mais. "Tem aliados aqui?" ele perguntou, a dúvida rápida como um sopro no deserto. "Só nós, e o que restou da confiança há muito esquecida lá dentro dos palácios." O jeito como ela disse palácios carregava uma amargura, como se cada tijolo daquele reino fosse feito de traição e silêncio cortante. O sheik fitou o horizonte, onde as primeiras luzes da carruagem agora haviam se apagado, as sombras tomando conta da preparação para o ataque. Em sua mente, imagens passavam rápidas, reuniões políticas, sussurros secretos, olhares desconfiados de nobres com dentes afiados. A ameaça real talvez não estivesse apenas naquele grupo armado, mas nos fantasmas que infestavam seu antigo círculo de confiança. A mendiga. Segurou sua mão, a firmeza do gesto contrastando com a fragilidade do momento. "Eles querem o amuleto. Não é só um objeto. É a chave para um destino que pode mudar tudo. E não se enganem, senhor. Muitos desejam que você caia para que possam reinar." As palavras dela ecoaram fundo, atingindo-lhe a alma faminta de controle, poder e, acima de tudo, de redenção. Nas lonas gastas do deserto, a promessa feita se tornava imensa. Era hora de enfrentar não só os invasores, mas as sombras dentro dele próprio. "Conte-me tudo o que sabe", ele ordenou num sussurro rouco, a voz carregada de autoridade combalida. "Não tenho forças para perder por falta de conhecimento." Seth inclinou-se e começou a falar, entrecortada pelo ruído crescente da aproximação. Fala de traições antigas, de alianças quebradas, de alguém dentro de sua corte que há muito esperava este momento para lançar a última faca. Eles sabotaram suas sentinelas, infiltraram agentes e, pior, descobriram um traidor, um dos seus mais próximos. Ela pausou, o olhar sombrio revelando o medo e a certeza do que viria. O sheik fechou os olhos com força, as palavras caindo pesadas como toneladas em seu coração. A traição dentro da própria casa parecia a sentença mais cruel. "Então, nossa batalha não será externa, mas interna", ele concluiu, a mão apertando o amuleto, quase até a dor, como se aquele pequeno objeto fosse seu último refúgio, a última chance de preservar o que restava de seu império e do amor que começava a florescer, mesmo em meio ao deserto árido e às traições monstruosas. Naquele instante, um novo som cortou a noite, um disparo, um sussurro letal
que disparou. A adrenalina, uma centelha de horror e urgência. Ele virou para Sefi, os olhos ardendo, revelando tanto medo quanto determinação. Prepare-se. A guerra vai começar, e nem todos aqui vão sobreviver para contar a história. Um vento frio levantou-se, carregando consigo a areia que dançava como espectros ao redor deles, enquanto no horizonte, entre as sombras que avançavam, uma figura encapuzada se destacava. Um rosto conhecido, perdido e obscuro, aguardando o momento certo para desferir o golpe mortal. A traição não seria apenas uma arma nas mãos do inimigo. Estava prestes a ser a lâmina que rasgaria os vínculos mais sagrados, porque o verdadeiro perigo não vinha daquelas sombras que cercavam o deserto, mas daquele alguém que sorria por trás da máscara de lealdade, e na fria escuridão do deserto, com o amuleto pulsando como o coração de um segredo proibido, o sheik bilionário sabia que a próxima escolha seria a sua última. Ou renasceria das cinzas do passado, ou seu império cairia para sempre. A madrugada no deserto carregava um silêncio pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo sopro frio do vento que castigava a areia e varria as sombras entre as rochas. O sheik bilionário permanecia imóvel, apoiado no corpo firme da mendiga que não o largava por um segundo. Suas forças eram poucas, mas sua mente não estava disposta a sucumbir ao desespero. O amuleto protegido dentro daquele pedaço de pano surrado pulsava contra a pele, uma lembrança insistente de que o passado não o abandonaria tão fácil. Sefi, era assim que ela o chamava com a firmeza de quem conhece a urgência de cada momento, mantinha-se vigilante, olhos atentos a cada movimento no horizonte. O traço fino de seu rosto marcado por privações escondia uma força inesperada, e suas mãos seguravam as dele com uma delicadeza que falava da compreensão a que só alguns tinham acesso. Aquele toque, quase imperceptível, derrubava as barreiras que o tempo e o poder haviam erguido dentro do sheik bilionário. Eles não vão descansar, ela sussurrou, a voz firme cortando o ar gelado. O cerco se fecha, e logo seremos 3 vezes mais que um casal cansado de fugir. Ele fechou os olhos, deixando que a dor lembrasse do seu corpo, humano demais para o império que carregava no nome. E o que sobra para um homem que já perdeu tudo? A resposta ficou suspensa entre eles, carregada de mágoas e medos não ditos. Sefi inclinou a cabeça, o cabelo escuro dançando leve com o vento. Sobra a fé, mesmo que tênue, de que nem mesmo o deserto pode apagar a história que ainda vamos escrever. O sheik bilionário abriu os olhos, os escuros refletindo o brilho das estrelas. Era um brilho custoso, feito de sacrifícios e promessas que ele não tinha certeza de merecer. Mas havia algo naquela mulher cuja presença não podia ser ignorada. Uma chama ali que não queimava só o corpo, mas acendia a alma. Mais atrás, apagadas na penumbra, as vozes se aproximavam, como dentes afiados roçando a pele do silêncio. O grupo de homens armados avançava com uma precisão que denunciava uma caçada antiga. Sefi apertou a mão dele, trazendo-o de volta para a realidade cruel daquele momento. "Você confia em mim?" Ela perguntou sem rodeios, deixando a pergunta pairar no ar como uma ponte entre os 2 mundos que tentavam salvar o do poder e o da sobrevivência. Ele hesitou, o peso da dúvida mordendo a coragem que restava. "Não sei se posso confiar sequer em mim mesmo." O sorriso amargo que escapou lhe deu ares de um soberano derrotado, mas havia fogo naquelas palavras trêmulas, um fogo que aranjava a escuridão. Sefi sorriu,
um sorriso de luta e aceitação. Então confie no que somos agora, e não no que fomos antes. Aquele pacto silencioso foi interrompido por um som seco, um galho rompido, um passo fora do lugar, algo que faria até a areia cessar de dançar. O sheik virou a cabeça e viu uma sombra rastejando, quase imperceptível, avançando entre as pedras. Traição. Ele falou tão baixo que parecia uma maldição. Já está aqui. Sefi levantou-se com agilidade surpreendente para a noite, o punhal em sua mão reluzindo à luz da lua. Não só no deserto, mas nas cortes onde julgávamos estar seguros. A lâmina que esperávamos sentir por fora já se fincou por dentro. Aproximou-se do sheik bilionário e deslizou a mão sobre suas costas, um gesto de aprovação e um convite ao combate iminente. O ar à sua volta exalava a tensão de quem sabe que a batalha é mais do que física. É travada na alma, nos segredos mais profundos. A figura encapuzada que liderava o grupo finalmente avançou. Os olhos negros faiscando uma fúria gelada, um antigo rancor. Chegava a comando daqueles que ignoravam que o verdadeiro perigo jamais se veste de inimigo óbvio. Com a voz cortante, ele pronunciou palavras que rasgaram o peito do sheik como uma adaga invisível. O amuleto é mais que um símbolo, é a chave para o fim do seu domínio. E quem você chama de aliada não passa de um peão numa partida de xadrez onde você já perdeu as peças. O sheik endureceu o olhar, a respiração pesada, os dedos cerrando o tecido que encobria o relicário. Não sabem com quem se metem, nem eu mesmo sei mais quem sou. A confissão caiu entre eles como uma tempestade de areia, ocultando e revelando tudo ao mesmo tempo. A mendiga deu um passo à frente, expondo-se com uma coragem que parecia não conhecer limites. Você não é quem dizem, nem eu. Somos sombras habitando espaços onde ninguém quer olhar. O líder sorriu, um sorriso sem alegria. Sombras, vocês são os últimos vestígios de um mundo velho que desmorona. A areia não perdoa, e os segredos que carregam serão a ruína que enterrarão seus sonhos. Um disparo ecoou, rompendo o silêncio com uma fúria inesperada. Um grito de comando e o som da luta mergulharam a noite em caos. O sheik cambaleou, um gosto metálico subindo pela garganta, sentindo a dor se tornar um combustível estranho. A mão fechou-se em punho, segurando firme o amuleto, como se sua vida dependesse daquele elo frágil. Entre os gritos, entre o choque de armas, ele viu o olhar de Sefi, um reflexo de fogo e esperança. Por um momento, aquela força feminina fez o acaso parecer terreno mais seguro. Mas a verdade era cruel. Nem todos ali estavam no mesmo lado. O sussurro da traição já pairava, invisível e letal. E naquele instante que parecia dar uma pausa, o sheik percebeu que a maior de todas as batalhas não começaria com o primeiro tiro, mas com um gesto silencioso, uma palavra calada, um olhar que carregava a lâmina da deslealdade. Ele abriu os olhos com um sobressalto, encarando a sombra familiar que emergia atrás de Sefi, a única pessoa que jamais pensara trairia, a quem confiara, agora erguendo uma adaga com intenções mortais. A faca desceu como uma sentença, e naquela fração de segundo, o deserto, testemunha eterna de impérios e quedas, silenciou. Enquanto o silêncio se dissipava e o clamor da traição anunciava que nada mais seria como antes, o frio da madrugada se arrastava pelo deserto como um sussurro carregado de segredos prestes a explodir. O sheik bilionário sentiu o peso do amuleto pulsando contra sua pele, agora protegido pelo pano grosseiro, como se carregasse em si o último fio que o conectava ao seu passado
e ao seu futuro. Ao seu lado, Sefi mantinha os olhos aguçados para a escuridão que devorava o horizonte, a respiração entrecortada pelo esforço e pela tensão que se solidificava. Cada sombra entre as rochas parecia esconder inimigos, cada som mínimo se tornava uma ameaça iminente. O deserto, que antes parecia apenas vasto e silencioso, transformava-se em um campo cruel onde o silêncio gritava mais alto que o trovão. Ele tentou respirar fundo, mas a dor latejava insistente no peito ferido, lembrando que a grandiosidade dos palácios era apenas uma fachada ante a brutalidade da sobrevivência. Sefi segurou sua mão com força, como se assumisse a âncora que ele já não conseguia encontrar sozinho. Sob a lua quase cheia, o rosto dela revelava uma mistura estranha de cansaço e determinação. Uma chama que ele começava a reconhecer como indispensável. Temos pouco tempo, avisou ela, a voz firme, tão seca quanto a areia sob seus pés. Eles vão nos cercar não só com homens, mas com traições. Aquilo que você teme dentro do palácio está vindo atrás de você, e o deserto não saberá perdoar. O sheik abaixou o olhar, o pesar inundando suas pupilas. Seu império de ouro e poder, que outrora parecia inabalável, agora se esfarelava como a areia entre os dedos, guiado por mãos invisíveis que o empurravam para um abismo de incertezas. Como pude construir um trono que repousa sobre areia movediça, murmurou, mais para si mesmo do que para Sefi. Ela percebia bem o conflito interno que o atormentava. Vestígios daquele homem invencível, cuja palavra era lei, agora lutavam para se manter, enquanto a fragilidade que raramente permitira aflorar o aterrorizava. A mendiga, que nunca escondeu sua própria história marcada por dor, fazia-se força para ser o farol na tempestade. Você não está sozinho, mesmo que tudo pareça querer te engolir, falou, baixando o olhar para encontrar os dele, carregando a sinceridade de quem não pede, mas confirma alianças. No palácio, eles se esconderam atrás de sorrisos falsos. Aqui, no deserto, nossa verdade será nossa armadura. O sheik apertou os dedos ao redor do relicário, sentindo a madeira e o metal esculpido em símbolos antigos, que apenas sua linhagem poderia decifrar. Um segredo guardado a ferro e fogo, capaz de destruir ou salvar tudo que sua família construiu. Ele sabia que expor aquilo poderia significar ruína ou redenção. Eles sabem do amuleto, disse ele com a voz rouca, e não irão parar até tê-lo nas mãos. Não importa quantas vidas precisem destruir para isso. Sefi engoliu o medo que ameaçava a garganta e colocou a mão no ombro dele. Então vamos mostrar a eles que não somos apenas presas, mas caçadores, que o deserto é vasto, e nele nós vamos dançar na sombra do perigo. Um silêncio pesado tomou conta, só interrompido pelo som finalmente ouvido com clareza. Passos ágeis cortando a areia, o estalo de galhos quebrados e o eco distante das vozes que se aproximavam. O cerco estava se fechando. O sheik respirou fundo, o olhar flamejando com uma mescla inesperada entre medo e determinação. Naquele momento, não havia mais trono, nem ouro. Só havia a luta pela sobrevivência, a necessidade de proteger aquele segredo doloroso e a promessa silenciosa que começara a formar-se entre ele e aquela mulher corajosa. Diga-me tudo o que sabe sobre quem lidera essa caçada, ordenou, a voz firme apesar do corpo exausto. Não posso me dar ao luxo de surpresas. Sefi baixou a cabeça, sua expressão ficando mais grave. É um homem que já foi seu aliado, alguém que viu sua queda como oportunidade para ascender.
Ele conhece suas fraquezas, seus passos, e sorri enquanto espera para pisar nas suas cicatrizes. A revelação fazia o ar gelar. Traição vinda do próprio círculo de confiança. O sheik apertou os punhos até as juntas ficarem brancas, a dor espalhando-se por todo o corpo. Então não lutarei apenas contra invasores, mas contra a sombra que carrego dentro de casa. Ela assentiu, puxando-o para perto, como se quisesse infundir toda a coragem do deserto em seu peito. Precisamos ser mais astutos. Não podemos confiar em nada, nem mesmo naquilo que acreditamos ser inabalável. O silêncio voltou, pesado, enquanto ambos escutavam os passos agora claros, vozes carregadas de hostilidade e o rangido próximo das armas prontas para o ataque. De repente, uma figura despontou do lado oposto, envolta em um manto negro que parecia engolir a luz da lua. Era o homem de quem haviam falado. Seus olhos frios e calculistas fixaram neles como uma lança pronta para perfurar. Ele ergueu a voz, sendo ouvido por todos no círculo. Sheik, você está cercado, mas ainda há tempo para desistir do que carrega e salvá-lo que está por vir. O sheik bilionário rejeitou a oferta com um olhar feroz, que falava mais que palavras. Nada que carrego é para ser entregue a quem preza a traição mais que a honra. O antagonista esboçou um sorriso cruel. Então preparem-se para ver seu mundo desmoronar. E fique atento, sheik. A maior lâmina não virá do deserto, mas das costas, daqueles que juravam fidelidade. Antes que alguém pudesse reagir, a noite explodiu em um clarão vermelho. Um disparo atravessou o ar cortante, ecoando como um rugido enfurecido que despedaçava a calma. A contagem regressiva para a guerra que definiria tudo já começava. O sheik sentiu o sangue pulsar com renovada fúria. Ele fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, o fogo em seu olhar era o de um homem que renascia das cinzas, pronto para encarar de frente as sombras que ameaçavam consumir seu império e seu coração. Mas no meio daquele caos, um movimento súbito atrás de Sefi revelou uma tragédia anunciada. Uma adaga refletiu a luz da lua enquanto descia com intenção mortal, e o traidor sorria, convicto de que daria o golpe final. O silêncio do deserto foi quebrado pelo grito. O instante em que vidas, segredos e destinos se interlaçavam na corda bamba da traição. E naquele segundo congelado pelo tempo, o sheik bilionário compreendeu que o maior inimigo, o mais letal, estava entre aqueles que ele mais confiava. O silêncio do deserto, agora rompido por passos firmes e respirações afiadas, parecia testemunhar a última e decisiva batalha. O sheik bilionário, embora ferido, mantinha nos olhos a chama incansável da resistência. A adaga que quase lhe tirou a vida fora um golpe doloroso, mas que despertou nele a real compreensão. Não bastava mais esconder-se da traição, era hora de enfrentá-la, não apenas no deserto, mas em cada pedra daquele império que jurou proteger. Ao seu lado, Sefi não era mais a mendiga dos passos silenciosos. Era a parceira que sustentava seu corpo e alma, a força que lhe devolvia a coragem quando tudo parecia perdido. Suas mãos entrelaçadas se tornaram símbolo da aliança que transformava medo em determinação. Os invasores cercavam o pequeno refúgio, mas o jogo havia mudado. O sheik, com a voz agora firme, anunciou a ninguém em particular que aquele seria o fim das sombras que o perseguiam. O amuleto oculto guardava segredos antigos e perigosos, mas também uma verdade, que revelada da maneira certa, poderia reescrever destinos. A figura encapuzada, traidora de confiança, foi finalmente desmascarada com a ajuda silenciosa dos homens leais que o sheik bilionário
havia mantido despercebidos no caminho até ali. A deslealdade era amarga e profunda, mas a justiça seria feita, naquele deserto testemunha de tantas lutas e redenções. Você pensou que poderia me derrubar com a lâmina da traição, mas esqueceu que o poder que carrego não está apenas nas alianças que faço, mas em quem escolho proteger, disse o sheik, olhando nos olhos do traidor, cuja máscara de falsidade se despedaçava lentamente. Sefi segurou o braço do traidor com firmeza, um gesto silencioso que carregava a promessa de que ninguém escaparia impune daquilo que tentou destruir. A confiança restabelecida entre eles crescia não só do lado físico, mas da alma. A redenção do sheik bilionário não estava apenas em retomar um trono, mas em reconhecer, aceitar e integrar a sua humanidade, vulnerabilidades e amor, enquanto os primeiros raios quentes do sol serpenteavam pelas dunas douradas. Uma nova manhã rompeu a escuridão da noite interminável. O esplendor do Emirado, ainda distante, parecia agora um cenário possível para um futuro diferente. A aliança forjada no deserto se tornaria o alicerce para um tempo de paz e reconstrução. O sheik e Sefi recostaram-se no chão quente, o ar leve como um suspiro de alívio. O relicário, agora seguro e entendido, pulsava tranquilo, como se o peso da mentira tivesse finalmente sido tirado do peito dele. Nada poderia apagar as cicatrizes, mas aquelas marcas agora serviam para lembrar do caminho que transformou um homem solitário e impiedoso no guardião de um império que se abria ao amor e à verdadeira lealdade. Ele olhou para ela, seus olhos finalmente livres da dureza que o aprisionava. Você foi a luz na minha escuridão, Sefi. Sem você, este deserto teria me consumido para sempre. Ela sorriu, um sorriso suave e genuíno, sem medo, sem máscaras. E você me mostrou que até entre as areias mais áridas pode florescer uma esperança. Juntos, somos mais do que a soma do passado e das feridas. Naquele instante, a brisa leve carregou o aroma dos jasmins que começavam a florescer no jardim do palácio distante, um símbolo silencioso de que, apesar das tempestades, a vida e o amor persistem e renascem. O sheik bilionário, curado não apenas no corpo, mas na alma, ergueu-se com a ajuda firme de Sefi. Sabiam que o futuro ainda teria desafios, mas agora caminhariam lado a lado, sem segredos que mais os destruíssem, amparados por uma aliança indestrutível forjada no deserto, temperada pela dor e pela esperança. Na entrada do palácio, as portas de ouro se abriram para receber um líder transformado, um homem que aprendera que o verdadeiro poder está em amar e ser amado, em perdoar e reconstruir. A corte, testemunha das intrigas e da queda, se curvou não apenas diante do título, mas diante daquele que provou seu valor em coragem. Humildade. Sefi, já não sombra invisível, ganhou seu lugar ao lado do sheik, como esposa, confidente e guardiã dos sonhos que agora se entrelaçavam com o destino do Emirado. As estrelas que antes só observavam silenciosas pareciam sorrir nesta noite final, iluminando o novo caminho. Naquele momento, o amor finalmente triunfava, reconciliando passado e futuro, poder e vulnerabilidade, o deserto e o oásis, na história da vida do sheik bilionário e da mulher que ousou desvelar seu coração. E assim, entre as areias que guardavam segredos antigos, nascia uma nova lenda. Uma história de redenção, coragem e amor, que jamais seria esquecida.
Pois, por mais árido que fosse o deserto, a esperança sempre floresce onde há união verdadeira. O sol se ergueu, dourando o horizonte, iluminando o sorriso tranquilo do sheik bilionário, que finalmente conhecera a paz.